Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om. Então tá, bem-vindo a todos. Nós estamos aqui de volta com o Gita, capítulo 8. Nós estamos concluindo o capítulo 8. Nós vimos na semana passada, né, o tema que foi derivado da questão do Arjuna a respeito de lembrar, né, manter a mente no Senhor no momento de deixar o corpo, né? Então, nós vimos as exposições aqui do Krishna a respeito disso, e o Swami também ele esclareceu ainda mais esse aspecto dos ensinamentos, aspecto esses que eu não sou muito familiarizado, porque são ensinamentos mais védicos do que vedânticos, eles não são muito relativos à autoinquirição e o autoconhecimento, né? A investigação da natureza do eu, a investigação da natureza de Deus, né? A investigação da natureza do Atma, né? Então, isso aqui não, são mais coisas informativas do campo do esoterismo que aparecem nos Vedas, e como o Gita é uma síntese, né, de todos os Vedas, né, o Krishna colocou um pouco desse aspecto menos relevante, mais informativo e mais no campo do esoterismo, né? Mas ainda assim, por respeito ao Gita, nós vamos cobrir esses versos, estamos passando por eles, né? E vendo aqui, né, que esse conceito do Krama Mukta é aquele que permaneceu focado fazendo uma upasana, a lembrança de Saguna, Deus, Saguna Ishvara, através de toda uma vida, né? A pessoa permaneceu muito conectada com o Criador e, por qualquer motivo, ela não passou para o Upasana dos Upanishads, que é o Nididhyasana, contemplação nas escrituras que declaram a real identidade de Deus como o substrato do Atma, o Atma que experimentamos todos nós a cada momento de nossa vida, né? Então, tudo isso foi visto, né? E nós nós chegamos a esse ponto aqui no qual se dizia a respeito do momento da morte de pensar, né? Em Deus. Assim como a pessoa pensa, ela se torna, naturalmente. Se a pessoa pensa em coisas mundanas, ela permanece agarrada, aganchada, né? Das coisas mundanas, e ela morre pensando nas coisas mundanas, e ela rapidinho volta para correr atrás de coisas mundanas, né? Faz todo sentido, não faz? Então, a gente não consegue modificar a qualidade dos nossos pensamentos no momento da morte. Isso é que é o mais importante para que a gente compreenda. Isso que é o mais relevante a respeito de todo esse papo de pensar em Deus na hora da morte. O que é relevante é que ninguém consegue enganar ou trapacear o sistema Ishvara. Esse pensamento precisa estar muito bem estabelecido na mente inconsciente, na mente subconsciente ou no corpo causal do indivíduo, de modo que seja natural pensar em tudo aquilo, né? Uma pessoa que só pensou em dinheiro vai pensar em quê na hora da morte? Vai pensar em dinheiro, né? Uma pessoa que só pensou no seu amado, na sua amada, vai pensar em quê na hora da morte? Oh, meu Deus, estou deixando meu amado, minha amada. Uma pessoa que só pensava nos filhos vai deixar em grande dor, né? Pensando, e agora, quem vai cuidar dos meus filhos, né? Então, a natureza dos nossos pensamentos, nós vimos, irá caracterizar o nosso caráter, né? E nós seremos, então,
uma pessoa religiosa, espiritual, pensando em Deus. E dentro desse conceito de Saguna, Deus, nós temos que lembrar que Saguna, Deus, ele é colorido pelos gunas de Maya, né? Ele tem qualidades, propriedades, atributos, né? E, e a ideia é encontrar com Deus no céu. Todo mundo pensa sobre isso, né? As Vedas falam sobre as lokas celestiais, onde se encontram todas essas deidades ou divindades. Então, qualquer que seja a minha divindade, o objetivo aqui é o quê? Quando eu me aposento desta encarnação física no planetinha dos bárbaros, eu quero ir para essa divindade ou aquela divindade para curtir o resto da minha existência, né, na paz e no amor da minha deidade, né, na companhia dele, na presença dele, né. Então, nós sabemos muito bem quais são as falácias neste conceito, porque mesmo que nós sejamos pessoas religiosas espirituais, produzindo muito punha espiritual, que nos conduza a uma loca celestial, nós sabemos que é uma viagem de ida e volta, tem o retorno, né? Por quê? Porque quando nós deixarmos o corpo e formos nessa dimensão sutil, lá a gente vai curtir, né, uma certa como se diz, divindade, né? O amor, entre outras coisas, a compaixão de Deus, mas rapidamente nós seremos jogados para baixo, digamos assim, né? A gente cai, é uma queda, né? A gente cai devido a uma força gravitacional desta ordem aparente física densa que nos traz de volta para cá, tá? Quanto a isso, nós não temos nenhuma dificuldade de compreender esse conceito. Então, o ponto aqui é que lembrar de Deus, de Saguna Deus, me abre propiciar uma viagem numa dessa loca celestial, e dentro deste conceito foi introduzido a noção do Kramamukti, né? Que é, se você não obteve o autoconhecimento e a libertação enquanto encarnado nesta dimensão física e material, existe a possibilidade de que você vá diretamente, não nessas locas celestiais, né, intermediárias, elevadas, acima desta dimensão física do planetinha nosso, você vai para uma, você pode ir no máximo, porque a loca mais elevada que existe é o Brahma Loka, como dizem as escrituras. Então, não, eu quero ir no máximo lá em cima. Então, as escrituras nossas dizem que você pode até ir lá, né? E quando você chegar lá, o Brahmaji vai te dar um satsang. Se você não passar no teste, você volta para cá, tá? Porque você só não retorna se você obtiver o autoconhecimento. Não importa onde você possa estacionar por um tempo para desfrutar de punhas espirituais. Então, ou você obtém o autoconhecimento que destrói a identificação com as nossas vássanas, nossos desejos e medos, né? Então, aí você está livre desta reencarnação em quase que infinita, né? Compulsiva, produto de ignorância, né? De que eu sou incompleto, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Eu tenho que voltar para resolver isso e aquilo, completar aquilo outro, reencontrar o meu filho, a minha mulher, meu pai. Então, toda essa ignorância, né, ela precisa ser destruída sob a luz do autoconhecimento, de tal modo que o indivíduo aqui, com o autoconhecimento direto, a libertação, o moksha direto, que é referido como Jivanmukti, né, ele não precise mais de fazer uma viagem nem de ida nem de volta. O que eu estou falando de ida e de volta? Quando nós deixamos o corpo e nós conduzimos, né? Existe aí, a gente vai ver que existem deidades que vêm, que nos ajudam a nos conduzir exatamente na loca onde nós pertencemos, para estar em torno daquelas deidades, né, com as quais eu estava relacionado. Então, quando você vai para essas locas superiores, inclusive para a Brahma Loka, você tem uma viagem de ida, né? Mas no caso do Jiva Mukta, não tem uma viagem de ida. No caso dos karmis espirituais, porque aqui de novo, no próximo
capítulo, nós vamos ver uma passagem interessante que eles fazem uma comparação, Krishna faz uma comparação entre os karmis, né? Os karmis e os yanis, ok? Uma comparação curiosa. Não, é o karmis e os upasakas, tá? Os karmis e os upasakas. Upasakas são aqueles que começam a tentar compreender a natureza de Deus, seja ela colorida pelos gunas, né? A comparação é como os upasakas que meditam na natureza de Deus, colorida pelos atributos, tá? Uma deidade, saguna, Deus, né? E os ritualistas, os karmis, são aqueles que fazem rituais religiosos e espirituais que lhes permitem viajar para essas locas superiores. Então, quando você faz karmas ritualísticos ou sadhanas de repetição verbal ou mental ou simplesmente físicas, tá? Aquilo ali te dá a possibilidade de fazer uma viagem de ida e volta. Qual é a viagem de ida e volta? Você vai para uma loca superior, mas volta quando você vai lá e curte um pouco dos frutos das suas sadhanas ritualísticas, ou físicas, ou mentais, ou verbais. Então, tem uma viagem de ida e de volta. E é dito que, se você for até mesmo Brahmaloka, ainda assim não significa libertação, a menos que você compreenda os ensinamentos de Brahmaji. Senão você volta. Então, tem uma viagem de ida e volta. Então, tem uma viagem que tem só ida. Tá? Tem uma viagem que tem só ida. Qual é a viagem que só tem ida? É aquele que vai, chega lá na loca de Brahmaji, recebe satsang de Brahmaji e se dissolve na compreensão de que eu sou de natureza Brahman, né? A natureza de Brahmaji, dando satsang aqui nesta loca superior. Né? Então, eu tenho uma viagem de ida e tenho uma viagem de volta. Né? Caso contrário, se eu for lá e não obtiver autoconhecimento, eu vou e volto. Se eu for um ritualista, eu vou numa das locas intermediárias, eu vou lá, curto um pouco e volto. Então, essa viagem de deixar o corpo encarnado para se mover numa dessas locas é uma viagem de ida e volta, né? A menos que você obtenha a libertação, o moksha gradual, né? Que se intitula, né, de Brahma Mukti, né? Então, existe a possibilidade de você não fazer nem viagem de ida, nem viagem de volta, né? Como seria isso? Quem pode me responder? É reconhecer aqui mesmo. Então, porque se você reconhece aqui, você compreendeu que não existe realmente um valor superior ao valor da compreensão de sua real natureza, que não te conduzirá a nenhuma loca, porque os seus desejos se conduzem a locas. Quando o autoconhecimento é firme, os desejos, até mesmo o cunho espiritual, se tornam insignificantes, entendeu? Então, o que ocorre com a alma individual? Ela se dissolve ao deixar o corpo. Ela não possui mais a força do desejo necessária para que ela possa viajar, né, numa loca superior e se dissolver lá ou voltar para uma encarnação possivelmente mais propícia para o autoconhecimento e moksha, né? Então, todos esses conceitos nós vimos e estaremos vendo, né? Então, o indivíduo que ele faz essa meditação lembrando do Senhor, Saguna Senhor, Saguna Ishwara, ele pode fazer através da imagem de Krishna, de Rama e de tantos outros. E nós vimos que entre tantos símbolos de Saguna Deus aparece o Omkara. O Om. Omkara, será que o Om também é Saguna, é um símbolo Saguna? Of course que é, naturalmente que é. O Om é um símbolo, né, que representa os 3 estados do Jiva e que representa, né, o silêncio, que representa o substrato da natureza, o fundo, né, o pano de fundo, o substrato das 3 entidades, do desperto, do sonhador e do acordar. Tudo isso são características dos gunas de Maya sobrepostos naquilo que é a consciência livre de características e atributos. Então, até o Omkara é um símbolo de Ishwara, tá?
É um símbolo sutil, sim, mas ainda assim é um símbolo de Saguna e Shuara, né? Então, existem símbolos e símbolos e símbolos. O reflexo da consciência que brilha no intelecto de uma mente muito satívica, né? que é uma experiência de grande bem-aventurança, de paz, de tranquilidade, satisfação, bliss, etc. Aquilo também é Saguna, é um símbolo de Saguna Deus. O Deus não é um objeto de experiência, o Deus real não é um objeto de conhecimento, o Deus é a natureza daquele que está buscando esta compreensão. Portanto, qualquer coisa, qualquer objeto de meditação se refere sempre a Saguna, Deus, Saguna e Shuara. Isso nos permite o quê? Grande purificação e um período de trégua numa loca superior, e algumas pessoas interessadas desenvolvem as capacidades yogicas para ir até Brahma Loka, para conhecer o famoso Brahmaji, né? Mas nada disso realmente coloca fim nesse processo de ação e resultados de ações, né? E o Omkara é um símbolo, eu costumo dizer que um símbolo maravilhoso que somente é possível para o Karma Yoga, que o Karma Yoga não entra no âmbito da comparação dos karmis ritualistas e os upasakas. O Karma Yoga é de uma dimensão superior. Ele não entra naquela comparação. Mais à frente a gente vai ver o Swami dizendo que o Upasakas, ou Upasana Yoga, é superior aos karmas ritualísticos. Naturalmente que é superior, mas não é superior à sadhana, que é uma sadhana extremamente sutil, profunda, transformadora, que é a sadhana do Karma Yogi. Ok? Você entende isso, Marcelo, que eu estou dizendo? Portanto, um cara também é. No verso 13, nós vimos, pronunciando o monossílabo Om, o nome que é um símbolo de Brahman, e lembrando de mim, a pessoa que parte deixando o corpo alcança indiretamente o objetivo supremo, porque neste caso o indivíduo andaria até Brahmaloka para receber o autoconhecimento diretamente de Brahmanji e obter o conhecimento que liberta, o objetivo supremo. Nós vimos esse verso também. O verso 14, Krishna diz que estou facilmente disponível para todos os buscadores que mantêm as suas mentes firmes, constantemente meditando, contemplando, refletindo sobre mim, lembrando de mim. E uma mente purificada através, né? Aqui eles não estão falando de Karma Yoga, aqui é só o Upasana e ainda é o capítulo sobre o Upasana, que mais na frente vai comparar o Upasana com as atividades ritualísticas. Uma mente sem distrações é uma mente que foi purificada através do Upasana Yoga. Qual é a purificação? Qual é o benefício mais importante que o Upasana Yoga nos concede? É foco. Uma mente focada, uma mente não dispersa, uma mente não distraída. Ok? Então, surge a pergunta: por que na hora da morte? Na hora da morte é difícil, a menos que você tenha praticado por toda a vida a lembrança do Criador. Aqui tem uma passagem bonita, no qual o Swami diz que nós vivemos nesse mundo e nos associamos às coisas, pessoas, situações, locais, permanecemos presos, apegados, né? E a gente acaba esquecendo da associação para com o Criador, o Senhor, né? Brahma ou Ishvara. Então, aqui ele fala, lembrando o tempo todo do fato, como eu vou fazer isso? Que eu me associo com coisas, pessoas, locais, circunstâncias, mas principalmente com as pessoas, a oportunidade aqui não é usar as pessoas para qualquer que seja o outro fim, é usar as pessoas como oportunidade para purificar a nós mesmos e aprender a amá-las, né? Existem pessoas que é muito difícil a gente amar, a gente sabe disso, né?
Existem pessoas que é um desafio, né? Mas ainda assim elas representam uma oportunidade. É um campo de exercício onde eu aprendo a amar as pessoas com quem eu estou associado. Eu não uso as pessoas para segurança, para obter isso e aquilo, aprovação, compaixão. Eu não uso as pessoas para culpá-las, né? Para etc., né? Eu uso as pessoas como oportunidade que foi dada para amá-las, apesar das dificuldades. Portanto, deste modo, eu ainda assim me associo às pessoas sem me apegar às pessoas, porque eu sei que todas as pessoas pertencem ao Senhor, né? O Senhor criou todas as pessoas, o Senhor criou os nossos filhos, né? O Senhor vai cuidar de todos, de acordo com o karma de cada um dessas pessoas, né? Então, eu lembrando que as pessoas pertencem ao Senhor, não pertencem a mim, eu lembrando que é somente uma oportunidade para amá-las, eu continuo vivendo a minha vida apegado somente a quem? A o meu Saguna Senhor, Saguna Exuá, tá? Até que eu esteja pronto para a independência total, que envolve a compreensão da minha natureza como consciência totalmente livre e independente de tudo aquilo que eu experiencio ao redor. Uma passagem do Gita, o Swami nos recorda: as pessoas que vivem como não diferente delas oferecem adoração e habitam em mim. Elas estão sempre pensando em mim e elas sabem que tudo é somente eu e elas me adoram e elas assim, me vendo em tudo como todo, elas jamais esquecem de mim. Essas pessoas, eu cuido das necessidades e as protejo, mas elas precisam ter uma mente capaz de lembrar de mim o tempo todo. Então, de qual modo que Ishwara irá ter uma simpatia por esse yogi, ao ponto de cuidar das necessidades e oferecer um seguro total, uma proteção total para esses indivíduos? Qual modo isso poderia ocorrer, né? A gente sabe que Ishwara, ele não tem preferências, não tem simpatias. Ishwara é um sistema totalmente impessoal, né? Ele nos dá de volta aquilo que nós merecemos, é um sistema meritocrático, né? Então, o indivíduo que se purifica através desta reverência, amor, adoração e lembrança de Deus o tempo todo, sabendo que a vida é Deus, que não faz sentido reclamar de tudo na vida, porque você está reclamando de Deus. Então, essas pessoas, elas passam por um processo grande de purificação mental. A mente é o nosso instrumento primário, a partir do qual, através do qual, nós experimentamos esta ordem aparente. Se nossa mente estiver realmente sábia e purificada, qual é o fruto, qual é o resultado disso, entendeu? A minha vida vai se tornar muito boa, né? Porque o meu instrumento primário agora foi purificado e eu simplesmente vejo tudo como praçada. Então, quando ele diz eu cuido das necessidades, eu protejo eles como? Eu dou de volta para eles o punho mais elevado, que é o quê? Purificação e refinamento espiritual, elevação espiritual. Este é o punho mais elevado, que representa uma satisfação interior, né, que é superior às minhas necessidades supridas a nível mundano. Então, essa satisfação interior é o modo qual a Ishwara cuida da gente e nos protege como? Fazendo de modo que a gente aceite todas as dores do mundo com força, com equilíbrio, né? Com capacidade. A proteção, eu te dou aquele escudo que te protege. Qual é o escudo? A força, o equilíbrio mental, psicológico, emocional, porque eu compreendei Deus, o meu relacionamento com Saguna Deus, e eu recebo tudo como praçada, né? Eu ofereço, lembrando do Senhor, recebo. Portanto, eu tenho a proteção maior que existe, né? Qual é a proteção? É a proteção de saber que eu sou capaz de receber as adversidades, porque eu compreendi o sistema Ishwara e eu não estou aqui me iludindo, pensando que a vida seja simplesmente um
um fluxo constante de Punya. Eu sei que é Punya Papa, mas eu desenvolvi a força mental, emocional, psicológica para lidar com todas as diversidades, porque eu compreendi o meu relacionamento com o Senhor, né? Antes de eu compreender a minha identidade com Saguna Ishwara, não como Saguna, mas como Nirguna Ishwara. Ficou claro tudo isso? Ok. Não existe um indivíduo separado, essa compreensão final, né, do todo, do mesmo modo que não existe uma onda separada do oceano. Aí ele faz aquela referência bacana sobre uma onda que se autorrealizou, uma onda que antes era uma onda vaidosa, né, se sentia individualizada, cheia de arrogância, né, e finalmente ela compreende a sua identidade no oceano, como oceano, e ela sabe que ela já não é mais separada do oceano. Do mesmo modo, o indivíduo, o Jivatma, compreende a sua natureza como consciência, como Atma, que é idêntica a Ishwara Atma e Brahma Atma, né? Paramatma. Aí ele conecta isso com as relações, né? No oceano existem duas ondas, podem haver relações entre duas ondas, mas quando a relação, quando a onda se dá conta de ser oceano, e o oceano é um sem um segundo oceano, é não dual, então já não existe mais relação, não é assim? Então, nossa identidade, nosso relacionamento com Deus, ele vai nos conduzir à identidade como Deus, e aí não existe mais relação, mas no início é bom que a gente estabeleça uma relação com Saguna, oceano, Saguna, Ishwara, ok? Eu posso viver como uma onda neste mundo, me relacionando com pessoas, coisas, circunstâncias, sabendo que tudo isso são relações incidentais e temporárias, mas eu jamais devo perder de vista o meu relacionamento e a minha dependência de Saguna Ishwara, até que eu seja capaz de compreender a minha independência de todo e qualquer aspecto de Brahman colorido pelos gunas de Maya. O relacionamento fundamental de um Bhakta superior é aquele, além de todos os papéis, né, incidentais, tais quais pai, filho, irmão, esposo, esposa, né? A gente não precisa negligenciar nada disso, a gente compreende essas duas ordens, uma é Mitya, a outra é Satya. E dentro de Mitya eu me relaciono com Saguna Brahman, até que eu possa desenvolver as qualificações para refletir, contemplar em minha natureza Atma Nirguna, que é idêntica a Ishwara Atma Nirguna, ou Brahman, ou Paramatma. O verso 15, tendo-me alcançado, essas grandes almas não têm renascimento, que é uma morada efêmera de miséria, eles alcançaram a libertação definitiva. Então aqui ele volta a falar que o autoconhecimento liberta o indivíduo do renascimento. Né? O renascimento nos traz de volta nesta ordem, que é uma ordem temporal, efêmera e apresentado de um modo mais transparente, né, e mais radical, como uma morada de miséria, uma morada efêmera de miséria. Então, no planetinha nosso aqui, se diz que existe muita dor, muita injustiça, muita miséria, muito sofrimento. Sim, a gente não pode negar, nós talvez sejamos algumas das exceções a essa regra geral, a grandíssima maioria da humanidade passa por muita injustiça, dor e sofrimento. Tá? Então, é uma morada difícil, efêmera, cheia de miséria e dor. Né? Então, a possibilidade aqui, essas almas do Vedanta Brasil, é de compreenderem a natureza absoluta, né?
e não estarem mais sujeitas a outros renascimentos nessas locas, e essas locas, a loca física, né, que é cheia de miséria, e também essas locas celestiais também, elas não representam libertação nenhuma, como nós já vimos, porque é uma viagem de ida e volta, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, né? Esta é a libertação definitiva. A partir desses versos, verso 15, Krishna vai condensar as buscas humanas, os propósitos de vida, os objetivos humanos, em dois níveis. Tá? Antes, nós sabemos que existem 4 tipos de buscas humanas: seguranças, prazeres ou entretenimentos, o melhoramento, o Dharma, e o último, que é o autoconhecimento e moksha. Né? São os 4 níveis, 4 tipos de objetivos e de buscas humanas. É raro encontrar um indivíduo buscando moksha ou autoconhecimento, muito raro, raríssimo. Pessoas pensam que autoconhecimento seja conhecer aspectos sutis de sua natureza, Saguna Atma, ok? Ah, não, eu estou me autoconhecendo. Não, você está conhecendo aspectos sutis da sua natureza, complexo, corpo, mente, sentidos. Não, você quer conhecer o substrato do complexo corpo, mente, sentidos? É raríssimo encontrar um indivíduo que queira a busca do autoconhecimento, por isso nós somos tão poucos no Vedanta Brasil. E aqui ele vai dividir esses 4 buscas humanas em 2 para tornar isso mais simples ainda. Né? Ele vai chamar de... Existem aqueles que buscam aquilo que é ilimitado e infinito, e aqueles que buscam as coisas limitadas e finitas que o mundo oferece. Então, em outras palavras, existem aqueles que buscam o espírito e os outros que buscam a matéria, a energia e a matéria. As locas celestiais são matérias, são matérias sutis. Né? Não, eu quero ir lá, alta espiritualidade. Não, matéria e energia é a mesma coisa. A frequência de energia irá definir a densidade, mas é tudo matéria. Espiritualidade é buscar o espírito. Né? Então, existem 2 tipos de buscadores: o buscador material, que busca as coisas mundanas deste mundo, e as coisas espirituais do mundo sutil, da matéria sutil. Né? Então, esses são aqueles que buscam objetivos finitos. Ah, não, eu quero ir para a 7ª loca, a 8ª loca, a 9ª loca, a 10ª. Também é materialismo espiritual, como eu costumo dizer, né? É o samsara espiritual, você vai e volta, é matéria sutil. Ele quer salientar aqui que uma pessoa realmente sábia, ela vê somente Deus como o seu objetivo principal. E esse Deus, uma pessoa extremamente sábia, se refere a Nirguna Deus, que é mais raro. E quase que invariavelmente nós precisamos iniciar com a busca pela compreensão de Saguna, Deus, e não existe compreensão superior da natureza Saguna, Deus, do que aquela apresentada pelo Karma Yoga vedático. Né? Qual é a real natureza de Saguna, Deus? É a inteligência, o conhecimento superior, supremo, puro Sattvaguna, este ser que nós tentamos compreender objetivamente, né? Com aquele princípio, conhecimento, a causa inteligente, a causa material, a causa energética que sustenta tudo isso, cujo objetivo é prover um palco do qual os Atmas, os Jiva Atmas, possam interagir, refinar, crescer, para obter o conhecimento, desenvolver a discriminação para obter o conhecimento libertador. Então, uma pessoa realmente sábia procura a natureza de Deus, uma pessoa totalmente ignorante procura a matéria. Ele diz que todas as buscas daquilo que é finito, de realizações finitas, elas são frustrantes.
tem os problemas, exatamente como a rosa, que muitas vezes ela vem com os espinhos que nos espetam, né? E nós vimos esses defeitos das buscas das coisas materiais, os três doças, os três defeitos, né? Que é a dor na aquisição, a dor da manutenção e a dor na perda. Nós vimos isso mais detalhadamente na aula passada, né? O processo de aquisição causa muita dor, manter é uma ansiedade, né? E uma dor constante, um medo constante de perder. E no momento da perda, a dor é ainda maior. Portanto, nenhum desses objetivos finitos dará uma satisfação realmente, né, válida. Porque não importa quanto seja o ganho, você sempre vai comparar aquilo que você obteve, aquilo que você tem, aquilo que você é como corpo, mente, sentidos, com outros corpo, mente, sentidos, ou com os ganhos de outros corpos, mente, sentidos. O Anyani, ele vai sempre estar comparando, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e falei assim, ó, uma das características do Yanni é que ele jamais se compara com ninguém. Caso contrário, você pode ser um milionário, um bilionário, mas ainda assim você se sentirá pequeno diante de Elon Musk e muitos outros multibilionários, né? Então, existem todas essas limitações, esses defeitos, desses objetivos finitos, né? E o último, não somente é a dor da perda, mas a dor da perda ela é precedida de um sentimento muito doloroso de apego e dependência. Quando você se encontra numa situação de apego e dependência, significa que você está próximo de perder. Porque você obteve, né, a mágica que emanava daquele relacionamento entre você e o seu objeto de ganho, vai sumindo, né? E aí vai sobrando o quê? Vai sobrando apego e dependência, né? E o relacionamento com aquela coisa ou aquela pessoa vai se tornando sempre mais ácido, né? Menos gostoso, digamos assim, ou mais difícil, né? Porque ninguém gosta de ser dependente, ninguém gosta de ser apegado, né? Você se sente preso, amarrado, escravo. Todos os relacionamentos poderão, mais cedo ou mais tarde, esta limitação, esta finitude chamada de dependência. Somente a compreensão da natureza nirguna de Deus irá produzir a sua independência. Portanto, quando você escolhe Deus como seu objetivo final, você descobrirá o Deus como não como uma entidade externa, não como um Saguna Deus, tá? Não como uma deidade, mas você descobrirá o Deus que realmente liberta, que é o Nirguna Atma, o seu Atma, livre das sobreposições dos gunas de Maya. Esse é o objetivo e ele se expressa com Aham Brahmasmi, o Tatvamasi, em última análise. Então, essa dependência em Saguna Deus se transforma em independência. A dependência das pessoas do mundo, que foi transferida para a dependência de Saguna Deus, mais à frente, ela é convertida em independência, ok? Autossuficiência, porque eu sei que a minha real natureza é a real natureza de Saguna Deus, cuja natureza realmente é Satchitananda. Somente esta compreensão representa satisfação perfeita, segurança. Portanto, escolher
este caminho espiritual religioso passa na meditação, contemplação, estudo sobre a natureza de Saguna, Barra, Nirguna. Deus é a única escolha sábia da experiência humana. Mas ainda assim, raros são os indivíduos que fazem essa escolha. As pessoas querem coisas do mundo denso, do mundo sutil. Deus e o mundo. Se uma pessoa me alcança, o Senhor diz, então qual é a vantagem? Elas não terão nascimento. A segurança absoluta que alguém pode haver é exatamente esse. Eu sou livre do samsara. O samsara, do ponto de vista macro, ele representa vida, crescimento, envelhecimento, morte e renascimento. Esse ciclo, samsara chakra, né? A roda do samsara, no nível macrocósmico. Então, a segurança só é possível quando a gente está livre deste ciclo samsárico. Eles nunca mais ficarão presos na finitude, frustrados na finitude, no limitado. Eles não precisam mais retornar, né? Fazer essa viagem de retorno para se encontrar de novo na mortalidade, na limitação, na finitude. Eles não precisam sofrer os prazeres e dores da vida. Não importa quanto seja a conquista material de um indivíduo, um super bilionário, milionário do mundo do esporte, né? Aqui ele cita um jogador de cricket, aqui a gente pode falar de jogadores de futebol na Europa que ganham, né, milhões, muitos milhões todo ano, né? Mas eles sempre irão se confrontar, comparar com os outros e se sentir inferior, pequeno, limitado. Tem sempre uma limitação, sem dizer que o sucesso ele acaba qualquer campo de atividade, seja no campo político, esportivo, empresarial. O cara está lá em cima, ele começa a decair, cair, e ele está se definindo segundo as suas conquistas mundanas. Daqui a pouco ele já se define como um fracassado realmente, né? É uma morada da miséria essa vida neste planetinha, pelo menos nos planetinha que nós estamos, né? Portanto, tudo isso, seja no campo dos ganhos físicos, mundanos, materiais, ou nos ganhos mais punha espiritual, através de cerimônias, rituais, etc., os ganhos, os resultados são sempre finitos, é sempre um samsara finito, seja ele um samsara religioso, ou um samsara espiritual, ou um samsara mundano. A única coisa realmente permanente e infinita é Durhuklaya, né? É apenas uma fonte de satisfação e é efêmero que é passageiro. Eu não sei se eu li corretamente o significado deste Durhuklaya. Você viu o significado dessa palavra? A única coisa permanente, né? Ok, não importa. Eu não me prendo às palavras, as palavras são irrelevantes. O dukkha tem o sukha e o dukkha. O dukkha é o sofrimento, é relacionado ao sofrimento. Sim, ele está se relacionando ainda às pessoas sansaras, sim. É o dukkha. Yeah. Shiva está permanente lá, mas as pessoas vão para o mundo finito do samsara e a coisa permanente é o quê? Sempre dor. Né? Yeah. Sukha e dukkha. Dukkhalaya. Yeah. Então, é uma fonte constante de insatisfação e dor, estar preso naquilo que é finito, limitado, efêmero, impermanente, passageiro. E tal finitude, também chamada de samsara, essas pessoas inteligentes que nós nos referimos aqui no Vedanta Brasil, né, elas fazem a escolha justa, né?
E aí o que ocorre com elas? Elas alcançam o objetivo mais elevado, que é a compreensão da sua natureza não dual, o Purnatva, né? A natureza purna, um sem o segundo, não dual. Eles realizam a sua natureza Satchitananda e eles se tornam livres e independentes da sua natureza aparente inferior, que experimenta Sukham e Dukkham, né? Prazeres e dores. Então, o verso 16, todos os mundos, ó Arjuna, incluindo o reino de Brahma, estão sujeitos ao retorno, mas depois de atingir a mim, ó filho de Kunti, não existe mais renascimento. Então, é o mesmo conceito, né? Aqui ele simplesmente diz que todas as lokas, incluindo o Brahmaloka, estão sujeitos ao retorno, porque se você for no Brahmaloka, se você não entender os ensinamentos lá, você volta também. Não é assim, Mariné? Mas depois de atingir a compreensão de minha real natureza como idêntica à natureza dos meus jivas, né, não existe mais renascimento. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.